Olha, famosos relataram a perda de milhares de seguidores no Instagram na segunda-feira. A rede social apresentou uma falha no mundo inteiro, na qual diversos usuários tiveram suas contas suspensas ou reclamaram de dificuldade de acesso, perda de seguidores em grandes volumes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Danilo Pardi, advogado especialista em crimes virtuais. Nesse sentido, foi um próprio bug no sistema, mas que essas pessoas, tanto digital influencer quanto as pessoas famosas, trabalham com o Instagram, né? E como que fica a situação? Seja muito bem-vindo, doutor Danilo. Obrigado, Estela. Boa noite. Boa Bom, noite. como você bem disse, muitas pessoas elas exercem atividades profissionais com a rede social. E a justificativa dessa empresa foi de que aconteceu uma falha no sistema. Acontece que a empresa ela não diz qual foi essa falha e o que aconteceu, né? Nós temos alguns pedidos do Procon aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro para que a empresa preste esclarecimento para as pessoas que foram prejudicadas com relação a essa falha, desativação de conta, e algumas dessas contas não voltaram até agora, inclusive. Sem dúvida. Por exemplo, a Juliette disse no Stories que perdeu 400 mil seguidores. E aí, como que fica, né, para essas pessoas? E parece que não teve o retorno, né? O Instagram deu uma nota e o Facebook dizendo que foi um bug no sistema, mas que muita gente que perdeu o seguidor não tiveram esses seguidores de volta, né? Pois é, e é um prejuízo para quem exerce essa atividade profissional. O número de seguidores ainda é levado em consideração para se fechar contratos de marketing, merchandising, enfim, para anúncios na rede social. Esses influenciadores precisam desse número elevado de seguidores. E para as pessoas que perderam essa conta, é importante a gente falar aqui que a relação entre o usuário, o dono da conta e a empresa é uma relação de consumo. Então, o consumidor, o usuário, ele está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor quando ele tem a conta dele encerrada ou desativada, sem que ele possa apresentar qualquer tipo de defesa, sem que ele possa escutar o que aconteceu para aquela conta estar desativada. Tinha algumas explicações que saíram, né, no começo, dizendo que era por causa de contas inativas, algumas pessoas que perderam as contas, aí algumas pessoas soltaram essas informações na internet de que seria a falta do e-mail, mas é impossível você ter, né, um Instagram sem ter um e-mail, ou até mesmo que aquelas contas eram contas inativas, contas ali de robôs, mas na realidade muita gente que perdeu o seguidor disse que nunca comprou seguidor, né, ou tinha ali robôs na conta daquelas pessoas. Alguns famosos, que eu achei até bem curioso, disseram: eu perdi 100 mil seguidores, mas não tem problema nenhum. Quer dizer que esses seguidores não fazem diferença, porque não voltaram mais. E aí fica aquela dúvida, né? Será que todos esses seguidores são reais? Ou será que aquilo foi tirado e a gente acabou de sair, né, de uma campanha política muito acirrada, polarização? Algumas pessoas disseram até de direita que foram cortadas, e aí são especulações que a gente não sabe como resolver nesse sentido, né? Porque a gente não tem essa transparência de informação também dessas big techs, né? Perfeito, perfeito. O Brasil hoje ele passa por um momento delicado, né, envolvendo a questão política, e as redes sociais elas foram alvos do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, né, o TSE, e nós tivemos algumas contas ali bloqueadas durante o período eleitoral. E, por coincidência ou não, após o pleito, após a votação de domingo, aconteceu essa falha pela rede social com diversas contas. E é um momento complicado. O que eu posso dizer para a sua audiência, das pessoas que não tiveram a conta reestabelecida, que elas procurem uma ajuda profissional, porque todo mundo tem direito de liberdade de expressão, seja qual posição política, qualquer assunto que seja dito na rede social, as pessoas têm direito de se manifestar até o limite do direito das outras pessoas. Então, elas precisam buscar um profissional para ter o seu direito à conta reestabelecida. O judiciário ajuda nesse tipo de situação. Somente aquelas pessoas que a gente sabe, né, como
políticos tiveram as contas suspensas pelo TSE, não tem como buscar outra solução, né? Que é ali uma decisão máxima, só tem que ser cumprida. E tem como recorrer a quem teve, por exemplo, uma conta ali que foi bloqueada pelo TSE ou não? Sim, sim, com certeza. Cabe recurso. Qualquer decisão que foi apresentada em primeiro grau, a pessoa que teve a conta bloqueada, suspensa, de forma permanente ou por um prazo determinado, seja por uma decisão judicial ou pelo próprio Facebook, que de vez em quando toma algumas decisões autoritárias, né? Em muitos casos a gente tem visto, qualquer parte que se sinta prejudicada tem direito sim a se manifestar, a apresentar a sua defesa com relação ao que aconteceu. No caso de influenciadores, né? A gente viu a Juliette ali dizendo que perdeu 400 mil seguidores. Se ela perde esses seguidores e esses seguidores não voltam ali, né? Não acham ela mais nas redes sociais, o que pode ser feito? Como que ela pode comprovar isso? É importante que ela tenha ali na página dela a quantidade de seguidores que ela possuía antes desse bug, dessa falha que o próprio Facebook, o Meta agora, né, informou. Se ela tiver algum prejuízo com relação a esse número de seguidores, não somente pelo número, mas um contrato, por exemplo, que havia uma previsão de quantidade de seguidores necessários para se manter, e com esses 400 mil seguidores a menos, ela pode solicitar na via judicial uma reparação por parte, com relação ao que aconteceu contra a Meta e que ela ressarça ou que ela cumpra com a determinação deste contrato com relação a valores, né? Qualquer pessoa que se sinta prejudicada, que tenha uma comprovação de que essa falha atrapalhou qualquer tipo de negócio profissional que ela tenha, o Facebook ele é responsável por indenizar e por se responsabilizar pela falha que aconteceu. Agora, no caso das pessoas que perderam as contas ali, a gente viu muitas pessoas reclamando, dizendo que a conta desapareceu. Se essas pessoas não tiverem essa conta, né, retomada, elas podem também entrar com algum tipo de ação? Não sei como que seria o caminho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aqui o escritório, depois de segunda-feira, nós tivemos um aumento significativo de casos de clientes que perderam a conta na rede social e não tiveram acesso mesmo após a rede social informar que o problema estava resolvido. Então, nós temos, sim, instrumentos na via judicial, chamada uma ação de obrigação de fazer, para que a rede social restabeleça a conta desse cliente, desse usuário, e normalmente o judiciário aplica uma pena de multa por cada dia que o Facebook deixar de reativar essa conta após a decisão judicial. Tá? A gente consegue, inclusive, por meio de liminar, que o Facebook seja obrigado a restabelecer essa conta. Tá certo, então, doutor Danilo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Excelente noite para você. Obrigado, Estela. Até mais.